graduado em Educação Física, mestre em Educação Física, doutor em Filosofia. Eu queria que ele deixasse o tema do nosso programa para daqui a alguns minutinhos, mas gostaria de ouvir a opinião dele, já que ele também é professor, sobre esse fato que eu acabei de narrar, que me machucou bastante como homem. Nós três aqui no estúdio somos homens, né? Nosso lugar de fala não é exatamente o que deveria ser, né? Mas a gente tem o direito de se indignar com o nosso gênero, né? Mas o que você depreende de tudo isso que está acontecendo, que aconteceu com essa menina, e a repercussão e o papel da escola? Sobre tudo isso eu queria te ouvir. Dirceu, muito obrigado por você estar aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu tema. É um tema de pós-doutorado, não é isso? Um relatório de pós-doutorado. Resultado de uma pesquisa. Então, daqui a pouco nós vamos falar que tema é esse. Mas amanhã é Dia Internacional da Mulher e 5 rapazes acharam que tinham o direito de estuprar uma moça. Bom, boa tarde, doutor Milagres. Boa tarde, Geraldo. Essa questão que o senhor mencionou agora ainda não foi completamente, usar uma expressão aqui da fisiologia, metabolizada pela população do Rio de Janeiro, pelos habitantes de Copacabana, quiçá do Brasil. E isso provoca uma perplexidade muito grande, a meu ver, primeiro, porque foi um ex-namorado, tá, com idade ainda, creio eu, que não atingiu os 18 anos, que arquitetou com uma ex-namorada um plano cruel, né, de, à medida que se relacionava com ela, deixa a porta do apartamento entreaberta, ou eu não sei se os colegas maiores de idade tinham a chave para entrar lá e ter início essa sessão, né, maldosa, violenta de estupro. E o que mais causou-me dissabor foi o fato de que a jovem, né, foi agredida, bateram nela, machucaram-na. E isso tudo, quando eu vejo de soslaio na câmera do corredor que esses maiores estão entrando já com um certo sorriso no rosto, isso não passava de um entretenimento. Tá? Então, causar o mal ao outro, provocar dor no outro intencionalmente a título de entretenimento, né? E veja bem, nenhum deles chegou, creio eu, a 20 anos de idade. Isso demonstra o quanto, do ponto de vista ético-moral, nós estamos passando por uma situação problemática. E como o senhor falou, isso remete à escola, porque todos nós vivemos hoje num mundo contemporâneo onde não apenas as famílias são imbuídas, é claro, os responsáveis, é claro, de prover com alguns conteúdos moral a educação dos seus rebentos, mas as próprias pressões do mundo contemporâneo, excesso de informações, dificuldade dos pais manterem aquela relação de casamento ainda tradicional dos anos 50, muitos casais separados, muitos divórcios, de nutrirem com informações sobre como viver, por que viver bem, por que viver de maneira justa, os seus descendentes. Então isso se torna tarefa curricular também da escola. A gente, quando fala de currículo, a gente não fala apenas da formação científica, da formação técnica, que é claro cabe às escolas, mas a necessidade delas ampliarem a concepção de currículo também é premente. E nesse caso a gente inclui também manifestações sobre, por exemplo, na área do senhor, por que não fumar? Por que fumar? Qual o mal de fumar? Qual o bem de não fumar? Qual a importância de se respeitar e interagir com outros gêneros, sejam gêneros trans, gêneros cis, ou por que não devemos ter uma concepção etarista, desmerecer quem tem mais de 60 anos. Isso se transformou em tarefa da escola a permear transversalmente diversas disciplinas técnicas, biologia, língua portuguesa com literatura, educação física, arte, né? São tarefas... Biologia.
Então são tarefas morais que podem estar incluídas dentro das unidades curriculares. Se a gente não atentar para isso, para esse papel coadjuvante da escola, periga que acontecimentos como esses se tornem cada vez mais frequentes, porque quem faz isso não faz para ficar quieto, faz para divulgar e às vezes até filmar, não é? O senhor, antes do programa começar, falava de Deep Web, para se tornar uma figura célebre, se tornar uma figura de envergadura social nos seus grupos de referência. E no mundo das redes, a gente sabe, né, que isso acontece com uma frequência muito grande. A necessidade de captar o olhar para si, não importa o que ser feito, né, exige necessariamente que a gente repense uma série de questões de formação. E formação é tarefa da escola, junto com família, com religião, com cultura. Então, os desafios contemporâneos, eles passam necessariamente sobre como essas instâncias, que são da civilização, né, o processo civilizatório é escolar, é cultural, é familiar, vai do micro ao macro, estão falhando quanto a formação das gerações vindouras. Rapidamente, eu me recordo de um livro de uma filósofa judia, Hannah Arendt, né? Aquela que cobriu o julgamento do Adolf Eichmann em Jerusalém, né? E ela tem um livro Entre o Passado e o Futuro, e ela dizia: é uma crueldade muito grande relegar os jovens à tarefa de se autoeducarem, né? Porque eles não têm a referência das gerações anteriores para auxiliá-los quanto a isso. E sem essa referência que provoque dúvidas, eles não vão conseguir se autoeducar por causa mesmo da pouca experiência de vida, da pouca frônesis, né? Que é a sabedoria prática, né? E a gente está se deparando com situações cada vez mais escalafobéticas por causa disso. Doutor, obrigado pela palavra. Mas é indignante, né? A gente ter... Porque nós já fizemos aqui 2 programas sobre feminicídio e estamos para fazer um programa sobre a cultura do estupro. Mas uma coisa que a gente depreende é que muitos homens, primeiro, não entendem a importância da mulher, e segundo, não entendem a riqueza que é essa parceria homem-mulher. Homem parceiro pode ser, não vou escolher sexo, pode ser um casal hétero ou homoafetivo. Não interessa, mas a importância do parceiro, né? Ou da parceira. É de uma riqueza essa possibilidade de você ter essa troca mais íntima, para lá da troca sexual com uma outra pessoa, e a partir de um determinado momento você intui que você é dono da outra pessoa, né? E, sobretudo, os homens acham isso da sua parceira. Como é que você vê essa coisa, você que é homem? Eu já fiz aqui 2 programas sobre masculinidade e paternidade, com uma pediatra e com um pensador, que é o Baltar, e recentemente, inclusive. Mas eu acho que a gente precisa fazer outro, especificamente para a gente discutir o que está havendo com as masculinidades. Na sua visão rápida, para a gente poder entrar no nosso tema hoje principal, na sua visão, o que está havendo com o homem? Bom, doutor... Porque a gente fala em cultura patriarcal, a gente vem com aquele discurso antigo, mas tem coisa nova acontecendo. Bom, eu vou fazer aqui, perdão, uma interpretação bem, assim, talvez até pueril, e eu vou me reportar ao Freud, porque ele tem um texto maravilhoso, que é o Mal-Estar na Civilização. Em alguns lugares foi traduzido como Mal-Estar na Cultura. E o Freud coloca que o devir civilizacional ele implica necessariamente a introjeção de normas de convivência à medida que transformações históricas acontecem. E o que são transformações históricas, e muitas até mobilizadas por causas naturais? Terremotos, maremotos, tsunamis.
o próprio dinamismo da vida, né, crescimentos demográficos, por exemplo, implica que nós tenhamos que não só atualizar normas de convivência, eu não estou falando no plano legal, mas no plano ético. Né? A gente tem que atualizar e até criar, né, valores, né, que precisam ser introspectados, vão fazer parte da existência corporal e afetiva. Freud vai dizer, civilização nada mais é do que esse processo. E, dada a velocidade com que transformações históricas, demográficas, as crises ambientais, no volume que estão, vêm ocorrendo, cada vez mais se torna necessário que nós introspectemos valores do tipo coleta seletiva de lixo, cuidado com os rasgos de floresta próximo a rios e lagos, não instrumentalizar a água apenas para servir de irrigação para o agronegócio, não pensar a água apenas como um meio de mitigar o aquecimento das grandes usinas que geram os computadores de inteligência artificiais. Tudo isso exige que uma moralidade coletiva mais ampla ela tem que ser dinamizada. Então, necessariamente, nunca foi tão importante ser político como nesse momento. E a política, né, a arte de negociar com os habitantes da polis, né, isso é grego, ela é uma necessidade de sobrevivência coletiva. E, por outro lado, o Freud também disse, é uma dimensão nossa que também é desejo, é animalesca. Nós somos instintivos. O senhor médico sabe, nós temos tanto a calota do córtex, que é da racionalidade, da ponderação, mas tem um elemento reptiliano dentro da gente, que é da nossa própria espécie, né? Filogenético. Então a gente está sempre nesse conflito entre desejo e controle do desejo. E por isso que a arte marcial pode ser muito interessante. E parece que nos tempos contemporâneos, né, o Zygmunt Bauman fala isso, houve uma liquefação de uma série de valores políticos universais, valores de convenção, como se o universal ficasse démodé, né? Bom, freudianamente, se você tira uma série de anteparos de valores universais, o desejo ele não aceita cerceamento. Né? E aí o que vai acontecer? As mais esdrúxulas pretensões, as mais problemáticas tentativas de vazão, que vão redundar, por exemplo, nisso que a gente estava falando agora. E quanto mais civilizatoriamente nós vivermos, mais nós temos que discutir e introspectar normas. Por outro lado, se o desejo também não for devidamente cuidado para que essas normas não sejam alvo de recalques cada vez maiores, e a importância da arte, da literatura, porque são canais de desvio do desejo recalcado rumo a uma criação mais nobre, rumo à resolução de questões. Eu gosto nas minhas aulas de dizer, né, o Geraldo é músico, que o Eric Clapton, quando o filho dele faleceu, caiu na piscina, um menino, é claro que naquele momento, né, ele se culpou como pai, aquela questão de não estar presente do lado do pai, é uma coisa normativa, cultural, o pai que toma conta. Ele desejou se matar, mas em compensação, ele compôs Tears in Heaven, né? Que dizem que os acordes dele Lágrimas no paraíso. Exatamente, os acordes dele mudaram. Ele sublimou aquilo em obra de arte. Né? A civilização é isso. Quanto mais contenção, mais você tem que recriar hermeneuticamente os mecanismos para que as pessoas aprendam a lidar com os efeitos dessa contenção. Por quê? Civilização é ruim? É contenção. Pior se não fosse. A gente não estaria aqui agora para conversar. Provavelmente. Né? A gente não estaria. Então, né, ela é meio que uma pressão necessária. E como o mundo é histórico, toda hora a gente está tendo que atualizar o papel da ética no mundo. A bioética hoje é o renascimento da ética em escala global. Né? E eu acredito que é basicamente isso. Nunca foi tão necessário as escolas repensarem eticamente a formação curricular dos alunos
para o mundo que virá. Porque as transformações que nós estamos vivenciando também são muito intensas, não é? Muito intensas. E cada vez mais, né? Agora a gente, por exemplo, tem primeiro a internet, né? Primeiro os computadores, depois a internet, depois as redes sociais e agora a inteligência artificial, né? Que os desdobramentos ainda são incomensuráveis. Os usos que podem ser feitos dessas ferramentas. Por exemplo, há 2 semanas a gente está assistindo drones controlados por inteligências artificiais atacando o Oriente Médio, não é? Então, a gente vê o quanto essas ferramentas e quem as detém pode empregá-las para finalidade de destruição. Né? E se vangloriar. A bomba atômica é um exemplo disso. Né? Exatamente. A ideia inicial era muito boa, não era para desaguar na bomba atômica. Né? Santos Dumont, quando cria o avião, a grande lamentação que levou à morte foi ter visualizado o uso na guerra para destruir. Quando ele criou, né, aquilo como um meio de diminuir distâncias e, com isso, tornar encontros mais rápidos acontecidos, facilitar o diálogo. Né? Porque nós somos seres de convivência, a espécie humana é de convivência, é de cooperação. Né? Mas se nós não temos viva essa prerrogativa no nosso existir e nós apenas dermos vazão narcísica ou até mesmo patologicamente a fim da destruição, aquela questão do sadismo freudiano, há pessoas, né, que sentem prazer em ver o outro sofrer. Eu acho que esses meninos que estupraram, jovens, adultos, eles têm ali um certo viés psicopático, um certo viés de obter prazer vendo uma mulher sofrer.